Vocês já notaram que de uns anos para cá, a simples opinião contrária ao casamento gay ou à legalização do aborto passou a ser condenada sob o rótulo de extremismo, como se casamentos homossexuais ou abortos por encomenda não fossem novidades chocantes, revolucionárias, e sim práticas consensuais milenares, firmemente ancoradas na história, na natureza humana e no senso comum, às quais realmente só um louco extremista poderia se opor? Já notaram que o exibicionismo sexual em praça pública, as ofensas brutais à fé religiosa, a invasão assintosa dos templos, passaram a ser aceitos como meios normais de protesto democrático, por aquela mesma mídia e por aquelas mesmas autoridades constituídas, que diante da mais pacífica e serena citação da Bíblia, logo alertam contra o abuso fundamentalista da liberdade de opinião? Já notaram que o simples ato de rezar em público é tido como manifestação de intolerância e que, inversamente, a proibição de rezar é celebrada como expressão puríssima da liberdade religiosa? A Folha de São Paulo fez isso outro dia. Já notaram que, após terem dado ao termo fundamentalista uma acepção sinistra por sua associação com o terrorismo islâmico, os meios de comunicação mais respeitáveis e elegantes passaram a usá-lo contra pastores e crentes, católicos e evangélicos, como se os cristãos fossem os autores e não as vítimas inermes da violência terrorista no mundo? O que certamente não notaram é que a transição fácil dos epítetos de extremista e fundamentalista para o de terrorista já ultrapassou até mesmo a fase das mutações semânticas para se tornar um instrumento real, prático, de intimidação estatal. Não o notaram porque nunca foi noticiado no Brasil que, nos Estados Unidos, qualquer cristão que se oponha ao aborto ou contribua para campanhas de defesa de seus correligionários perseguidos é tido pelo Homeland Security, ao menos em teoria, como alvo preferencial para averiguações de terrorismo. Embora o número de atos terroristas cometidos até agora por esse tipo de pessoa seja rigorosamente zero. Em contrapartida, qualquer sugestão de que as investigações deveriam tomar como foco principal os muçulmanos ou os esquerdistas, autores da maioria absoluta dos atentados no território americano, é condenada pelo governo e pela mídia como hate speech. Nenhum membro do Family Research Council tinha jamais atirado em ninguém, nem esmurrado, nem sequer xingado quem quer que fosse, quando a ONG esquerdista South Poverty Law Center colocou aquela organização conservadora na sua hate list, lista de organizações que pregam ódio. Quando um militante gaysista entrou lá gritando slogans anticristãos e dando tiro em todo mundo, nenhum só órgão de mídia chamou isso de crime de ódio. Em todos esses casos, e numa infinidade de outros, a estratégia é sempre a mesma: quebrar as cadeias normais de associação de ideias, inverter o senso das proporções, forçar a população a negar aquilo que seus olhos veem e a enxergar, em vez disso, aquilo que a elite iluminada manda enxergar. Não se trata de persuasão. As crenças assim propagadas permanecem superficiais, saindo da boca para fora, enquanto as impressões que as negam continuam entrando pelos olhos e ouvidos. O que se busca é o contrário da persuasão genuína. É instilar no público um estado de insegurança histérica, em que a contradição entre o que se percebe e o que se fala só pode ser aplacada mediante o expediente de falar cada vez mais alto, de gritar aquilo que, no fundo, não se crê nem se pode crer. É um efeito calculado, uma obra de tecnologia psicológica. Algum militante gaysista pode sinceramente crer que num país com 50 mil homicídios por ano, 100 e poucos assassinatos de homossexuais provam a existência de uma epidemia de ódio anti-gay? É claro que não. Justamente porque não pode crê-lo, tem de gritá-lo. Gritá-lo para não se dar conta da farsa existencial em que apostou sua vida e da qual depende para conservar seus amigos, seu bem protegido lugar na militância, sua falsa identidade de perseguido e discriminado numa sociedade que não ousa dizer contra ele uma só palavra. O militante ideal desses movimentos não é o crente sincero, mas o fingidor histérico. O primeiro consente em mentir em favor de suas crenças,
mas conserva alguma capacidade de julgamento objetivo e pode, em situações de crise, transformar-se num perigoso dissidente interno. Está aí a Marina Silva, que não nos deixa mentir. O histérico, em vez disso, não tem limites na sua compulsão de tudo falsificar. O militante sincero usa da mentira como um instrumento tático. Para o histérico, ela é uma necessidade incontornável, uma tábua de salvação psicológica. A inversão, mecanismo básico do modus pensandi revolucionário, é, acima de tudo, um sintoma histérico. É por isso que há décadas os movimentos revolucionários já desistiram da persuasão racional, perderam todo escrúpulo de honorabilidade intelectual e já não se vexam de agitar aos quatro ventos bandeiras ostensivamente, propositadamente absurdas e autocontraditórias. Eles não precisam de verdadeiros crentes cuja integridade causa problemas. Precisam de massas de histéricos, cheios daquela passionate intensity de que falava William Butler Yeats, prontos a encenar sofrimentos que não têm, a lutar fanaticamente por aquilo em que não creem, precisamente porque não creem e porque só a teatralização histérica mantém vivos os seus laços de solidariedade militante com milhares de outros histéricos. Muito bem, essa análise, evidentemente, eu pretendo prossegui-la em outros artigos, mas em artigo de jornal nós temos uma seríssima limitação de espaço. E não é possível sequer assegurar a continuidade dos artigos, porque quem decide a ordem em que eles saem é o jornal e não eu. Quer dizer, eu mando 3 ou 4 artigos e eles publicam quando quiser, né? Então, o importante aqui é o seguinte. Esta coisa de você quebrar as associações de ideias, de você forçar as pessoas a dizerem não o que elas estão vendo, mas o que a elite mandou dizer, isto é uniforme em todas as campanhas promovidas para grandes mudanças sociais desde a década de 60. Essas campanhas são sempre uniformes, são sempre globais, elas aparecem simultaneamente em 20 ou 30 países, o que significa que existe, vamos dizer, um financiamento global por trás de tudo, e existe, claro, um planejamento global, vamos dizer, a receita vem pronta, ou feita pela ONU ou por alguma outra entidade globalista qualquer, distribuída para milhares de onguinhas e de meios de comunicação para pseudo-intelectuais no mundo inteiro, e o pessoal obedece imediatamente. Então, isto quer dizer o seguinte: o conteúdo específico dessas campanhas não tem a mais mínima importância. Tanto faz se é casamento gay, se é abortismo, se é antitabagismo, se é cotas raciais, não importa o que seja. Por quê? A discussão do conteúdo dessas reivindicações pressupõe, vamos dizer, uma situação normal do senso comum, que é justamente o que está sendo destruído através dessas campanhas. Então, mesmo que os objetivos proclamados não sejam atingidos, o efeito psicológico é sempre atingido. Porque mesmo as pessoas, vamos dizer, que são contra esses objetivos, elas começam a raciocinar assim também. Porque é só o que tem. Ou seja, a condição para uma discussão séria e objetiva da coisa já é negada na base, na própria formulação inicial, tá certo, da proposta. Ou seja, discutir a proposta, qualquer que seja ela, é sempre bobagem. É sempre perda de tempo, porque você vai apelar a padrões de racionalidade e a padrões de senso comum que já estão corroídos desde o início. A prova disso é o seguinte: recentemente, quando o senhor Vladimir Putin proibiu o casamento gay por 100 anos na Rússia, o pessoal evangélico, conservador, tudo, olha que coisa maravilhosa, os russos é que vão nos salvar, etc, etc, etc. Ou seja, o Vladimir Putin joga uma migalha para eles e eles se põem de joelhos perante o Vladimir Putin. Então, ninguém lembrou do seguinte:
esse pessoal gay sempre foi abominado pelos comunistas. Eles sempre foram perseguidos. E ainda hoje são, em Cuba, por exemplo. Em Cuba, né, o sujeito sai dando por aí, pega a AIDS, ele é trancado. Ele sai, é expelido da sociedade e posto para morrer num lugar junto com outros aidéticos. Sempre o tratamento foi esse, ou seja, não há novidade alguma. O movimento gaysista na Rússia é zero, é uma coisa absolutamente insignificante. E o poder que o Estado tem sobre essa gente é avassalador, sempre foi. E não há novidade alguma em perseguir gays na Rússia. Quer dizer, quanto custou isso a Vladimir Putin? Nada. O que isso lhe rendeu? O apoio maciço da população. E o apoio da própria Igreja Ortodoxa Russa, que lá é inteirinha um órgão da KGB, sempre foi. Então, eu olho essa população conservadora, cristã, etc., etc., eu digo, o nível de compreensão deles, que eles têm da situação real, já baixou tanto quanto a dos militantes histéricos. Eles também não estão entendendo nada. E não é difícil entender por quê? Porque essas coisas se repetem, vamos dizer, há meio século. Essas campanhas são uniformes. E elas visam mais a criar esta nova situação, vamos dizer, de um senso comum histérico, ou seja, a destruição do senso comum normal e a sua substituição por um senso comum histérico feito de fingimento. Tá certo? Este objetivo predomina sobre qualquer objetivo específico de qualquer campanha. Por quê? Porque isto é o que dá o poder para o grupo que comanda o processo. De maneira que se eles fizerem durante 50 anos campanha pelo casamento gay, não conseguirem legalizar o casamento gay, não tem importância. É? E se legalizar o casamento gay? Eu digo, olha, na Holanda existe casamento gay legal há 30 anos. Quantas pessoas, não é quantos casais, quantas pessoas casaram? 1000 em 30 anos. Quer dizer, vocês acreditam seriamente que algum líder gaysista quer casamento gay? Você acredita que o Luiz Motta, que precisou de 500 homens, ele quer casar com um deles e abdicar dos outros 499? Vocês vão ali na Rua Vieira de Carvalho, em São Paulo, tem o Cine Gay ali, onde a fila dá a volta no quarteirão, só homem, homem, homem. Eles estão procurando casamento? Você já viu alguém procurar casamento, né, no clube de troca de casais? Procurar casamento num puteiro? Procurar casamento numa suruba? Não, isso não existe. Ora, por exemplo, se você quer o casamento, você vê, os escravos romanos eram proibidos de casar. Como é que eles fizeram para obter o direito de casar? Eles fizeram uma passeata gay, né? Seria, vamos dizer, uma passeata hétero. Um monte de homem pelado, um monte de mulher pelada. E assim eles convenceram o governo romano a lhes dar o direito de casar. Foi assim. Seria possível uma coisa dessa? É só você olhar a passeata gay e você vê a reivindicação de casamento gay não é objetivo. Existe coisa muito mais importante. Por exemplo, você tornar proibitiva a distinção entre uma mulher e um homem vestido de mulher é muito mais importante do que isto. Isso realmente muda o senso comum. Isso quebra as cadeias de associações. Ainda que ao custo, vamos dizer, de uma contradição autoparalisante, porque do programa desse movimento gaysista é um item, vamos dizer, uma bandeira importante, destruir os estereótipos do masculino e do feminino. Meu filho, mas se destrói os estereótipos, destrói, por exemplo, o estereótipo do feminino, quem que os transexuais vão copiar? Vão copiar o Luiz Motta? Será que esse era o ideal da Roberta Close, ficar igualzinho o Luiz Motta? Ou seja, esse movimento ele se baseia no estereótipo e, ao mesmo tempo, luta para destruí-lo. O que é isto? É propaganda do gaysismo? Propaganda do homossexualismo? Não, meu filho, isso é destruição do senso comum.
Tá entendendo? Isso quer dizer que se todas as reivindicações gaysistas ou feministas ou racialistas, se todas saírem frustradas, o objetivo já está alcançado, meu Deus do céu. Hã? Ora, você vê que um grande analista político chamado Erich von Kühnert-Ledin escreveu alguns clássicos, leftismo, né, o esquerdismo, né, de Karl Marx e do Marquês de Sade até Herbert Marcuse. Ele já havia identificado, nos anos 50, ele já havia identificado a histeria como um traço importante da mentalidade militante esquerdista. Ele identificava isso na população militante comunista, nazista, etc, etc, etc. Porém, aconteceu que esse elemento, a importância deste elemento histérico aumentou muito a partir dos anos 60. Ou seja, o típico militante de que você precisava nos antigos partidos comunistas não era um histérico, embora tivesse alguns traços histéricos. Mas como se formava um militante? Se formava na base de doutrinação, adestramento e disciplina. Buscava-se formar um homem de ferro profundamente imbuído da veracidade científica do marxismo, que praticamente decorava, tanto que o número de manuais elementares de marxismo que foram publicados no mundo é uma coisa assombrosa, tá certo? Todos baseados no Manual de Marxismo-Leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, que eu, quando estava metido nisso, praticamente decorei, tá certo? E nos partidos comunistas, ninguém adquiria alguma posição de destaque sem mostrar algum domínio dessa teoria. Não das sutilezas filosóficas do negócio, mas daquele bloco central doutrinário, o sujeito tinha que ter o domínio completo. Junto com este domínio, vinha o adestramento nas tarefas dificílimas e perigosas, tá certo? De você organizar uma greve, de você fazer uma panfletagem, tá certo? De você organizar um boicote a uma fábrica, etc. Tudo isso era imensamente perigoso e as pessoas tinham que ser adestradas nisso. E o terceiro pilar da coisa era a disciplina, a obediência total ao comando partidário. Isso era o militante antigo. Então, a dose de histeria que podia haver nisso era mínima e controlada, porque você precisava de pessoas que iam agir na realidade e cujas ações tinham de ser controladas e ter, vamos dizer, efeitos calculáveis. Não é isso? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Jan Valtin, V-A-L-T-I-N, Out of the Night, que é o depoimento de, vamos dizer, um militante. Ele conta lá como foi a sua formação. Deem uma olhada lá e vocês vão ter uma ideia. Quer dizer, eu ainda conheci muitos velhos militantes, homens de ferro. Tá certo? O que tem isso a ver com este pessoal que hoje faz, né, propaganda de cotas raciais, propaganda de movimento gay, feminista? Nada. Ou seja, as pessoas que continuam, por exemplo, usando a palavra doutrinação para descrever o que se passa, estão fazendo doutrinação comunista nas escolas. Elas mostram que não entenderam nada do que está se passando. Simplesmente não há mais doutrinação. A doutrinação pressupõe um bloco de doutrina coerente da primeira à última linha. Mesmo que seja tudo mentira, mas tem que ser coerente. É uma doutrina, é uma teoria, meu Deus do céu. Então você pega lá o manual de marxismo-leninismo, ele começa com a explicação do materialismo, começa depois com a dialética histórica, a luta de classes, a estratégia revolucionária, assim por diante. É tudo muito bem organizado. Ora, existe alguma doutrina organizada por trás de toda esta coisa no mundo? Nada. Existe um amálgama de símbolos, tá certo? E figuras de retórica absolutamente caótico, confuso. Ou seja, ninguém está doutrinando ninguém. As pessoas que falam, doutrinação comunista nas escolas. Bom, eu já vi muito milico falar disso, mas é gente que leu o último livro há 50 anos, entendeu, né?
e que não entende o que está se passando e nem tem a condição intelectual para entender. Esse assunto não é para amadores, é para gente de muito estudo, meu Deus do céu. É? Então, os caras que planejam isso é gente de muito estudo. E para você entender o que eles estão fazendo, você também precisa ter tanto estudo quanto eles. É? Então, e note bem que nós nem somos um grupo militante que vai se opor a isso. Nós não temos a menor condição de fazer isso, nem temos vocação para isso, tá certo? Mas, se o domínio intelectual da coisa é propriedade apenas da elite militante, então as vítimas ficam na condição de total inermidade, não podem reagir, porque ficam esperneando contra a doutrinação comunista, contra a imoralidade homossexualista, contra a imoralidade feminista. Estão perdendo seu tempo, meu Deus do céu. É? Note bem, esta mesma estratégia psicológica foi usada, por exemplo, na campanha antitabagista, com a qual o universo conservador e cristão e evangélico inteiro concordou e achou lindo. E acredita nessa besteirada até hoje. Até hoje. É? Então, isso quer dizer, por exemplo, quando você assiste filmes feitos nas décadas de 50, 60, aparece gente fumando em tudo quanto é lugar. Você assiste o documentário do Tribunal de Nuremberg, está todo mundo lá, puf, 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 puf. Tá certo? Aparece filme de hospital, os caras fumando. Né? Então, hoje em dia, se você puxa um cigarro, as pessoas se sentem agredidas, não psicologicamente, se sentem agredidas fisicamente. Elas sentem que estão correndo risco. Né? Ou seja, claro que é uma reação histérica. É uma falsificação total da realidade. O sujeito não está sentindo nada fisicamente. Ele está sentindo aquilo que ele imagina. Ele já vê o pulmão dele todo preto, corroído de câncer. Eu vou morrer. Um dia estava eu fumando, num dos últimos dias que podia fumar no restaurante. Acendi um cigarro. E passou uma senhora com a filhinha a uns 3 metros de distância, tampando o nariz da filhinha e protegendo assim. Falei, meu Deus do céu, é o fingimento histérico. Hã? A pessoa imagina um negócio, ela acredita aquilo que imagina. Por quê? Porque mandaram imaginar. Ou seja, as suas reações não têm mais a ver com as sensações reais, mas com um estereótipo que foi implantado. Isso aí é fabricação de histeria em massa. Essa senhora que fez isso com a menininha, ela estava convencida de alguma doutrina? Ela foi doutrinada? Nada. Não é doutrina, é um símbolo solto, ao qual as pessoas podem aderir isoladamente. Por exemplo, você pode aderir ao antitabagismo sem aderir ao feminismo. Pode aderir ao feminismo sem aderir ao movimento gay. Você pode aderir ao feminismo em parte, como a Camille Palha adere a isto. Este pedaço eu quero, aquele pedaço eu não quero. E assim por diante. Você pode, aqui nos Estados Unidos não tem o Log Cabin Republicans. São os conservadores gays. Hã? Você adere a um pedaço e não adere a outro. Não há coerência doutrinal alguma e nem se deseja isto. Então, uma coisa muito importante para você entender qualquer movimento político é você entender qual é o tipo de personalidade que se deseja formar. Então, o tipo de personalidade dos movimentos militantes criados a partir da década de 60 é radicalmente diferente do antigo militante comunista. E isto veio junto com planos que foram iniciados na própria União Soviética de mutação da estrutura do movimento comunista, onde foi dissolvida a antiga estrutura disciplinar e hierárquica e substituída por uma estrutura flexível no que eles chamam de redes. Ou seja, você tem uma diminuição na qualidade dos militantes, mas você tem uma ampliação quantitativa monstruosa. É isto que explica o famoso fenômeno de que 10 anos depois da queda da União Soviética, a esquerda que se imaginava ter sido liquidada apareceu muito mais poderosa do que antes. Então, esta mudança ela foi toda calculada, já está lá no livro do Golitsyn. Acabo de ler mais um livro a respeito, de uma jornalista chamada Yevgenia Albats, The KGB as State Within the State, o Estado dentro do Estado.
E um dos melhores livros que eu li sobre a KGB, e ali ela mostra, vamos dizer, que toda a perestroika foi tudo calculado pela KGB para permanecer no poder e aumentar o seu poder, como aumentou realmente. No tempo da União Soviética, você tinha um agente da KGB para cada 400 habitantes, agora você tem um para cada 200. Então, o poder duplicou. E isso aí sem você contar o serviço secreto militar e tropas que podem ser mobilizadas a serviço da KGB, de maneira que você acrescenta isso. Atualmente a KGB tem 500. Eu pensava que tinha 500 no tempo da União Soviética. Não, no tempo da União Soviética tinha 720 mil. O território diminuiu para 1/3, mas a KGB só diminuiu em 1/3. Ou seja, cortou 1/3. Então ficou 500. Atualmente tem 500. Sem encontrar outras tropas que podem ser mobilizadas para isso, para aquilo, que não estão a dar 1 milhão de pessoas. Né? Sem contar também a militância que pode ser mobilizada em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e que aí não tem mais limite. Né? Vamos dizer, com um orçamento que permanece secreto. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo sabe qual é o orçamento da CIA. É um orçamento monstruoso. Só que o orçamento tem que ser discutido, votado, discutido, né? Pode ser criticado. Na Rússia, até hoje, ninguém sabe quanto é o orçamento da KGB. Então, isso quer dizer que a condição que tem para planejar uma coisa dessa é uma condição ideal.